E nós vamos estar, então, orando nesse momento. Pai, eu quero mais uma vez agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudarmos a Tua palavra de uma maneira bastante objetiva, de uma maneira compacta, de uma maneira diferente até, com essas técnicas, essas estratégias, essas táticas que o Senhor tem nos dado, porém, de uma maneira séria e sempre baseado na tua própria palavra, sem se desviar dos teus ensinos. Então, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o teu Espírito continue a nos guiar, a nos ensinar, a trazer a tua luz para nós nessa caminhada e nos fortalecer, como hoje vamos estar falando de fortalecimento. Senhor, venha nos fortalecer. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé, a vida espiritual e mesmo, Senhor, o físico de cada um que está, Senhor, fazendo parte desta mentoria, que se inscreveu, que está perseverando, que está se dedicando, mesmo aqueles que estão encontrando dificuldades para participar das lives ao vivo, por conta de horários de trabalho, até mesmo ministério, mas que o Senhor possa também estar visitando cada um com fortalecimento e também que eles possam conseguir, de alguma forma, reorganizar o seu tempo para que, pelo menos, algumas vezes possam estar presentes nas lives ao vivo, porque isso realmente é muito importante. Então, Pai, eu quero agradecer pela presença de cada um e abençoar em teu nome cada um e também as famílias de cada um. E mais uma vez orar para que o Senhor também esteja suprindo todas as necessidades dos teus filhos em todas as áreas, inclusive na saúde, no financeiro, no profissional, no ministerial, no familiar. Pai, supre e dá a cada um também, a cada dia, o desejo de continuar estudando a tua palavra, se preparando, separando tempo, se organizando, se dedicando, porque se cada um fizer isso, organizar o seu tempo, trabalhar o seu ritmo, trabalhar as suas próprias possibilidades, não há aprendizado impossível. Todos são capazes. O que todos precisam é de realmente comprometimento. Então, Senhor, eu abençoo em teu nome os teus filhos para que também eles possam viver isso também na sua jornada. Muito obrigado, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, hoje, né, como eu falei, a nossa analogia, ela está aí com a parte dos exercícios físicos. E eu vou falar mais tarde sobre esta frase que está aí nessa foto que vocês estão vendo, Hazak, Hazak, Venit, Hazek, seja forte, sejamos fortalecidos. Eu vou falar mais adiante para vocês qual é a origem e o significado dessa expressão. E vocês vão compreender, porque também nós usamos aqui. E hoje, então, vamos aprender, né, como fortalecer a nossa musculatura espiritual. Hoje aí a nossa aluna Sônia, né, cada vez que ela olhar um slide aí desse, ela vai ficar sorrindo de um lado a outro da orelha, né? Porque essa silhueta aí, né, deste treinador físico aí fazendo barra, né? É o filho dela, né? Então,
Estamos aí com essa mensagem por conta da comparação, da analogia que nós estamos trabalhando no módulo de hoje. Então, como fortalecer a nossa musculatura espiritual? E eu começo com esse texto de 2 Coríntios 4,16. Presta atenção. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, no interior, contudo, se renova de dia em dia. Tem uma versão que diz assim: ainda que o nosso corpo exterior esteja morrendo, o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito se renova de dia em dia. E é fato, isso realmente, se nós estivermos interiormente fortalecidos, renovados no Senhor e pela sua palavra, mesmo que no exterior nós estejamos passando por muitas lutas, muitas dificuldades e até mesmo com a saúde física abalada, o nosso interior, ele, se nós estivermos realmente nos posicionando no Senhor, ele vai se fortalecer dia a dia, renovar a esperança, fortalecer a fé. E eu quero, então, falar para vocês recordarem o segundo ponto que nós estudamos no módulo 3, o módulo passado, quando ali nós falamos sobre a necessidade de termos o hábito de um estudo consistente em relação à palavra de Deus, ali quando nós comparamos a palavra de Deus ao alimento, que do mesmo modo que nós precisamos ter uma alimentação saudável, consistente e frequente para que nós possamos fortalecer o nosso corpo físico, precisamos também fazer isso com a palavra de Deus. Então, naquele ponto lá, nós chamamos a sua atenção para o fato de que jamais venceremos ou conquistaremos grandes coisas na nossa própria força ou capacidade natural. Nós realmente só conseguiremos avançar e realizar proezas quando fortalecermos o nosso espírito através da meditação da palavra, através de uma vida realmente de comunhão com Deus. Então, para galgarmos, alcançarmos alturas maiores de realização, nós precisamos nos fortalecer em todas as áreas, e inclusive na área espiritual. E para isso, precisamos nos debruçar no estudo contínuo e consistente da palavra de Deus e também de outros recursos didáticos, livros didáticos, inspirativos, que vão estar nos ajudando, além de uma vida de oração, uma vida devocional, contínua, diária. Nós precisamos desenvolver o hábito de nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente, não apenas quando alguém vai na igreja, e com frequência, assim como nós fazemos com o alimento natural. E dessa forma nós vamos fortalecer o nosso homem interior, como o termo usado pelo apóstolo, né? Vamos fortalecer o nosso corpo espiritual com o alimento espiritual, do mesmo modo que o alimento natural fortalece o físico, o natural. E aqui também, como nós já falamos, né, no módulo passado, a mesma analogia, vitaminas, proteínas, minerais, mas agora espirituais, que aliados aos exercícios de meditação, de oração contínua, de estudo, vão fortalecer a nossa musculatura espiritual. Por isso que nós estamos trazendo agora, né, essa visão no estudo que nós vamos fazer hoje, nós estamos usando esse tema, né? E vamos trazer, com certeza, conteúdos bíblicos importantes.
Em Colossenses 1, 9 a 11, nós lemos que sejamos cheios do pleno conhecimento, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança, paciência e alegria. Bom, uma vez que, então, nesse módulo de hoje, nós estamos usando a metáfora do exercício físico, a metáfora do atleta, nada mais apropriado do que fazermos essa analogia, e eu quero mostrar para vocês esse quadro abaixo aí, né? Até peguei informações aí, né, com meu sobrinho para conferir algumas coisas no lado de cá, no lado físico, para que eu pudesse ajustar a comparação, né? Coisa que eu preciso, né, realmente voltar a fazer caminhada e tudo, e estou parada há muito tempo, e todos nós precisamos fazer. Como também não podemos parar no espiritual, então precisamos das duas coisas. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho aí o quadro? Estão conseguindo visualizar? Vamos sim. Então, tá. Eu tenho que escrever. Espera aí. Tá sim, tá ótimo. Sônia, fecha seu som aí. Bom, então vamos lá. Então, vocês têm aqui, de um lado, exercícios físicos, de outro lado, exercícios espirituais. Então, me informando, né, com ele, que é um professor de educação física e personal trainer, eu fiz aquilo que me parecia ajustar melhor para fazer esse quadro comparativo. Então, temos ali, primeiro ponto lá nos exercícios físicos. Focar naquilo que você vai fazer, ou seja, focar na atividade proposta. No físico, você precisa, você tem que ter um foco. Senão você vai ficar, tá, eu vou fazer e tal, surge uma coisa, surge outra, e a gente precisa ter um foco, independente do que está acontecendo à nossa volta. E isso também é chamado, essa primeira parte, né, de aquecimento. Então, é necessário aquecer-se, ter o foco e aquecer a musculatura, né? Aquecer antes de iniciar aquela jornada de exercício. No espiritual, a mesma coisa. O nosso foco precisa estar em buscar a presença de Deus. Esse buscar a presença de Deus, como está também lá em Hebreus, através do Senhor Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E esse aquecimento aqui, então, é invocar o nome do Senhor. Para sermos bem-sucedidos num programa, né, de exercícios espirituais, num programa de estudo, num propósito que nós traçamos na nossa vida para crescermos espiritualmente, nós precisamos ter foco e precisamos invocar o nome do Senhor na nossa vida. E isso resulta em quê? Aquecimento. Eu realmente estou pronta para buscar o Senhor, pronta para realmente usufruir desses exercícios espirituais. Porque se eu não invoco o nome de Deus como o meu Deus, como o meu Senhor,
Então, para que eu vou aparentemente fazer esses exercícios espirituais? E aí, o que isso me lembra? Me lembra de pessoas que vivem a religiosidade, mas não vive uma vida de aproximação a Deus, não vive uma vida de comunhão com Deus. Por isso, estamos, então, fazendo essa comparação aqui, o nosso primeiro item, né? O nosso primeiro degrau. Segundo item aqui, então, no exercício físico, fazer caminhadas diárias, né? Caminhar e ir aumentando esse ritmo e o percurso de caminhada, né? Gradativamente, um pouquinho mais, né? Hoje caminhou um pouquinho, essa semana caminhou um pouquinho, semana que vem já caminha um pouco mais, já faz um percurso um pouquinho maior. Então, aqui nós temos a nossa comparação. Ler a palavra de Deus todos os dias e, gradativamente, aumentar o seu ritmo de leitura e o seu percurso. Percurso, sim. Se você só conseguiu se organizar para ler, tipo, durante 15 minutos, ou só um capítulo por dia, né? Você vai aumentar esse ritmo gradativamente. Agora eu não vou ler só 15 minutos, eu vou ler meia hora. E você vai aumentar também gradativamente esse percurso. Eu não vou ler só um capítulo, eu agora vou ler 2. Estão entendendo? E isso, né, nós devemos colocar em prática com foco. Se você não mantiver o foco, não se manter aquecido para continuar nessa atividade, você vai parar logo no começo, vai desistir. Assim acontece com o exercício físico, assim acontece no espiritual. Terceiro ponto, praticar pequenas corridas ocasionalmente. Assim mesmo no intervalo da caminhada. Depois de um tempo que você já caminha, você está caminhando, aí de vez em quando você pega um pedacinho assim, dá uma corridinha, depois continua caminhando. Mas fazendo isso já focando em algo maior. O quê? Se preparar para corridas mais longas, corridas que nós chamamos de resistência, ou seja, que exigem maior resistência física. E no espiritual, orar sem cessar. Lembram do módulo anterior, como nós falamos detalhadamente sobre a oração? Então, orar sem cessar, uma ferramenta importantíssima. Ainda que você comece devagar o seu hábito de orar, mas de vez em quando você dá umas corridinhas. Como é que eu vou dar uma corridinha em relação à oração? De vez em quando eu vou fazer um período maior, ou eu vou participar de um propósito, ou de uma vigília de oração, por exemplo. E como eu vou me preparar para corridas mais longas, de resistência? Justamente desenvolvendo o hábito da oração conforme aquilo que nós falamos e explicamos no módulo anterior. Eu não vou explicar aqui de novo. Você pega lá o seu caderno 3, assiste o vídeo da live passada, e então você vai rever como você pode fazer isso, ok? Quarto ponto, praticar musculação. Precisamos. E como eu preciso praticar, né? Estou precisando de massa muscular. E de que maneira também? Aumentando a intensidade, ou seja, você começa com um pezinho pequenininho, de 1 quilo, por exemplo. Depois de um tempo, você já tem condição de usar um pezinho de 2 quilos. Então, isso aqui é aumentar a intensidade. E frequência.
Você fazia isso só uma vez por semana, agora você já consegue fazer 2 vezes por semana. Você conseguia fazer isso só durante 5 minutos, agora você faz em 10 minutos. Depois de mais um tempo, você faz 20 minutos. Estão compreendendo? Agora, essa intensidade, essa frequência também precisa de orientação de um personal trainer, né? Ou de alguém habilitado. E no espiritual, meditar na palavra de Deus. Isso aí é que fortalece os nossos músculos espirituais, que nos dá resistência para nós não sermos vencidos pelos ataques do inimigo. E o que tem a ver aí esse aumento de intensidade aos poucos e essa frequência com orientação de um profissional habilitado? Participar de estudos bíblicos de qualidade, participar de uma mentoria como essa. Ou seja, você já faz a sua meditação em casa, ali, normalmente, a sós, no seu a sós com Deus, com a sua família, mas também participar de programas específicos e de qualidade de estudos bíblicos. Assim como você também não pode ir praticar musculação, aumentar a frequência, intensidade com qualquer pessoa que não entende nada, que de repente vai mandar você fazer uma coisa que vai te prejudicar, que vai estourar seu músculo, que vai fazer mal. Assim também, na meditação da palavra, nós devemos nos instruir, seja com leitura de livros adequados, ou seja, participando de cursos ou de reuniões de estudo, com pessoas habilitadas para isso. Tá? E, em quinto lugar, nós temos aqui alongar-se e praticar exercícios de mobilidade articular. Esse aqui, alongar, eu já lembrava, mas praticar exercício de mobilidade articular, nem sabia o que era isso, né? Tem um pouco a ver realmente com esse alongar, né? Porque mobilidade articular, né? Sabe essas dores que a gente tem nas juntas, né? Então, isso aí é para ir resolvendo esses problemas. Porque quando a gente está com dor, né, na junta e tal, aí você começa, não posso levantar o braço, aí não mexe o braço, aí em vez de melhorar, só piora. A mesma coisa espiritualmente. Se você não tem hábito de ler livros inspirativos, didáticos, com uma certa frequência, né, você logo se cansa, né? Você dói o braço, dói não sei o quê, aí você deixa de lado ali a pouco, está muito enjoado, aí esquece. Então, é preciso alongar primeiro e ir aos poucos praticando esses exercícios de mobilidade articular. Na medida em que você faz esses exercícios, aquelas dores na junta pelos movimentos que você fazia na musculação, a caminhada, ou andar de bicicleta, o que for, elas vão desaparecendo. Espiritualmente, também aquela preguiça de ler a Bíblia, de ler livros, né, de estudar, ela vai sumindo. Ok? Gostaram dessa comparação? Então, tá aí. Mas eu estou colocando aqui um comentário desse professor, José Carlos Fará, porque eu achei muito interessante. E esse estudo dele é um estudo com base científica. Então, por isso, eu estou colocando aqui também, para você saber que eu não estou simplesmente só inventando da minha cabeça. Eu realmente analisei e montei esse quadro comparativo. Porém, quando eu estava procurando artigos científicos que pudessem trazer alguma coisa sobre esse assunto, eu encontrei, entre outros, encontrei esse aqui do professor José Carlos Fará, da USP, e eu achei muito interessante. Ele é professor de práticas esportivas da USP, tem um artigo, né, na Rádio USP, e então ele faz uma correlação entre a espiritualidade e a prática de exercícios físicos regulares. Eu fiquei muito feliz em encontrar
esse artigo, porque eu estava montando aquilo ali, né, pela direção de Deus, claro, né? E aí depois eu não sei qual é o princípio religioso que ele tem ou não, né? Mas o que eu achei interessante foi a pesquisa científica que ele fez em relação a isso. Então, ele faz essa correlação entre a espiritualidade e a prática de exercícios físicos regulares. Segundo ele, os mesmos mecanismos fisiológicos são ativados tanto na prática dos exercícios físicos quanto na prática da espiritualidade, por meio de duas coisas. O físico, por meio dos movimentos, né, que nós fazemos com os exercícios físicos, e o espiritual, por meio do pensamento, né, a nossa capacidade de entender e de absorver, né, entendes o que lês, aquilo que você está lendo, e pôr em prática. As duas atividades produzem resultados semelhantes. Ele fez, né, essa testagem científica em termos de bem-estar na vida da pessoa. Olha só que interessante. A prática de exercícios espirituais, como meditação, fé, impactam diretamente na saúde e no bem-estar das pessoas. Inclusive, hoje em dia já existem vários estudos científicos também sobre como a fé ela interfere nos resultados de tratamentos médicos, inclusive de doenças crônicas e doenças agudas sérias, né? Então, ambas as práticas, ele diz, o exercício físico e a espiritualidade reforçam o sistema imunológico. Muito legal isso, né? Proporcionando proteção ao organismo contra as doenças. Eu confesso que a parte física eu estou realmente negligenciando, né, nos últimos meses e preciso realmente retomar. Nós precisamos realmente equilibrar ambas as partes. E agora vamos para a aplicação bíblica, né, desse tema. O apóstolo Paulo ele fala muito a esse respeito. Em 1 Coríntios 9, nós lemos: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Então, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Olha, domínio próprio. O atleta físico, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, atletas da palavra, atletas de Cristo, para alcançar a coroa incorruptível. Então, o apóstolo Paulo ele compara a vida cristã, a vida do crente, a uma corrida e também a uma luta, né? Um campeonato. Ele usa a figura das Olimpíadas gregas, né? Daquelas lutas, daqueles jogos nas arenas. E ele próprio se inclui nessa comparação, quando ele diz, por exemplo, lá em Filipenses, assim, não digo que eu já seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação, ou seja, ele está falando que ele está agindo como se estivesse numa maratona, prosseguindo para o alvo. E qual é o alvo? A estatura de varão perfeita, a estatura de Cristo. Quando o apóstolo Paulo usa essas metáforas, ele tem em mente, como eu falei, as famosas competições gregas, e para lá muitos concorriam para assistir os jogos, para assistir os corredores que jogavam uma espécie de disco, eu esqueci o nome agora daquilo, os gladiadores nas suas lutas. Então, esses atletas, eles eram muito admirados pelo povo, e especialmente pelos mais jovens, que ficavam entusiasmados assistindo e pensando, né, muitos deles em no futuro serem também eles um atleta
como aqueles que ali estavam. E aí eu abro um parênteses para chamar a sua atenção para a riqueza dessa comparação, pois ela vai muito além de simplesmente mostrar como nós mesmos devemos exercitar a nossa vida espiritual, assim como os atletas fazem com o seu físico. Ao refletirmos nessa admiração que era causada, que aqueles atletas causavam ao povo que assistia às suas competições, e principalmente os mais jovens, inevitavelmente nós temos que pensar que isso também acontece conosco, em relação ao espiritual, mesmo que nós estejamos distraídos. Ou seja, o modo como nós vivemos a nossa vida cristã, nossa vida de servo de Deus, influencia diretamente na vida daqueles que estão à nossa volta, desde os filhos, irmãos, família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e tantos outros. E essa influência, ela pode resultar em admiração ou em repulsa. E isso vai depender do modo como nós nos comportamos na arena da vida. Acho que nem preciso falar mais sobre isso, que dá para você visualizar essa comparação. Mas eu lembro, né, quando trato disso, de Hebreus 12, verso 1, que diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sejamos perseverantes. Alguns anos, quando eu estava estudando esse texto e preparando uma ministração, o Espírito de Deus falou fortemente ao meu coração e me mostrou dentro da própria Bíblia que esta referência, embora aqui nessa tradução que eu coloquei não dê muito para notar isso, essa nuvem de testemunhas, que aqui está como multidão de testemunhas, ela não trata apenas do aspecto físico, das pessoas que estão ao nosso redor, mas ela trata também do espiritual. Os anjos são também essa nuvem de testemunha, tanto os anjos a serviço de Deus, como os anjos caídos, os demônios. Aqueles que estão a serviço de Deus, eles estão sempre ao nosso redor para nos fortalecer, para nos ajudar. E os demônios ao redor também nos observando o tempo todo. Para quê? Para pegar uma brecha e aí levar para o seu pai, né, o inimigo, o adversário, Satanás, para que ele tenha munição para chegar diante do trono de justiça de Deus, e isso é uma matéria muito profunda de batalha espiritual, que sozinha já requer um curso separado, para reivindicar legalidade, para nos atingir em várias áreas da nossa vida. E é por isso que nós precisamos conhecer os recursos que a palavra nos dá, para também chegarmos diante de Deus no seu trono de misericórdia, arrependidos e clamando pela sua misericórdia, e sermos cobertos pelo sangue de Yeshua, pelo sangue de Jesus, recebendo o perdão completo ao nos arrependermos. Então, participar daquelas competições que o apóstolo Paulo estava citando, fazendo a comparação, não era uma coisa muito fácil, não. E, aliás, nenhuma competição, por exemplo, as próprias Olimpíadas de hoje em dia, não é fácil. Se você ouvir, né, os relatos dos atletas que se destacam, seja em jogos com um grupo, ou seja, individualmente, como eles falam da vida deles de preparação contínua, abstinência, sim, abstinência. Muitas vezes deixar de estar numa festa onde os outros amigos estão, moderar comida e bebida. Não é só moderar bebida, não, é moderar comida também, que tipo de alimento, a quantidade de alimento, entendeu? Então, é algo assim que nós precisamos também observar. Queremos o prêmio,
da soberana vocação, a coroa da vitória. Nos colocamos nessa posição, mas estamos dispostos a realmente fazer, a praticar, a despender os esforços necessários de preparação e também de moderação, de abstinência naquilo que for necessário? Então, nós precisamos pensar. Então, nós, hoje, precisamos seguir um programa que, em alguns aspectos, se parece ao dos atletas das competições gregas passadas e semelhante aos nossos atletas de hoje, das Olimpíadas. Exige isso de nós, moderação de alimentos, de bebida, também promover atividades que possam fortalecer o corpo, né? Os exercícios específicos, para mantê-lo saudável, como habitação do Espírito, para que tenhamos comunhão constante com Deus e sejamos fortalecidos, que a nossa musculatura espiritual seja forte para resistirmos ao inimigo e expulsarmos a ele e seus agentes do nosso caminho, no nome de Jesus, no nome de Yeshua. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Estou lembrando esse texto. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim eu combato, não como batendo no ar, mas antes subjugo o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Não é ele que manda em mim, não é a minha carne que fala alto e me destrói, mas eu o subjugo. O meu espírito é quem o governa, sob o governo do Espírito de Deus, para que não venha acontecer, porventura, que, tendo eu pregado a outros ou a muitos, tem uma versão que diz, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ser achado reprovado. Isso é um alerta seríssimo para nós. É importante observarmos que o exercício físico ele não faz bem apenas para o nosso corpo, não é só para o nosso corpo, ele também faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, uma vez que ele libera hormônios que nos dão disposição para nos dedicarmos mais em relação às outras atividades também, principalmente em relação a alcançar os alvos que pretendemos alcançar em nossa jornada em direção a uma vida plena, inclusive dedicação ao estudo da palavra. Então, no nosso módulo de hoje, nós vamos cobrir 3 temas básicos. A Torá e seus princípios eternos, na verdade, tem o item 1 e o item 2, e na casa dos profetas, vamos estudar um pouco sobre a conexão que existe entre o Primeiro Testamento, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e o Segundo Testamento, que nós conhecemos como Novo Testamento, e a influência, né, e de todos esses, né, na vida do servo do Senhor. Então, o nosso primeiro ponto, a Torá e seus princípios eternos, parte 1. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Seja forte, seremos fortalecidos. Alguns colocam também a versão sejamos fortalecidos, mas alguns rabinos colocam seremos fortalecidos porque eles dizem que a expressão, ela que também foi declarada para o povo de Israel, para Josué e para o povo de Israel, ela traz o sentido de que ser forte naquele momento atual, mas também no futuro, se estiver firmado na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos fortalece. Amém?
Temos um versículo que nós conhecemos bastante, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até tem gente que pensa que esse posso é fazer qualquer bobagem. Não. É posso no sentido de fortalecido. Eu tenho força, eu sou fortalecido para qualquer situação, porque quem me fortalece é Yeshua, é Jesus, e ele é a própria palavra, a palavra viva, a palavra encarnada de Deus. Por isso, ele nos fortalece, porque é a manifestação de Deus em nosso meio, do Pai em nosso meio. Então, esse texto, então, essa expressão, ela vem primeiramente desse texto de Josué, versículo 7 e 8. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a Torá, que é como está no original, que foi traduzido para nós, lei. E lei é uma tradução que não é completa, porque no nosso entendimento, em português, por exemplo, lei tem o sentido apenas da parte das regras, mas a Torá ela tem regras, tem regulamento, mas ela tem instruções, ensino. A tradução mais acertada da palavra Torá é instrução, ensino, palavra de ensino. Então, toda lei, toda a Torá que meu servo Moisés te ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? É uma revelação importante. Voltando aqui para a nossa gravação, como vocês viram, então, esse texto de Josué 1, 7 e 8, a referência a essa expressão. Eu escrevi aí como se pronuncia, mas vocês já estão me ouvindo pronunciar, né? Mesmo que eu não tivesse escrito, vocês já iam saber. Hazak, Hazak, Perit, Hazak. No caso, é Hazek, né? Acabei escrevendo A ali. Então, a palavra Hazak, muitas vezes, ela também é transliterada. Já aprenderam sobre transliteração, falamos sobre isso semana passada também, né? A palavra Hazak, muitas vezes, ela é transliterada, ao invés de com CH no início, com o H, até pela facilidade da associação com o som do H no inglês, porque no inglês você tem hospital, house, né? Então, tudo com um H, e você já sabe que é assim. Quando você vê aqui, você que não tiver nenhuma familiaridade com o hebraico, você vai ler provavelmente Shazak, que seria a nossa leitura em português, mas a leitura é Hazak. Então, por isso, muitas vezes, eles, em vez de transliterarem com CH, transliteram também com o H. Então, pode ser que vocês vejam esse nome. Inclusive, na foto que eu postei no início, está com H. Então, vocês podem ver tanto com H quanto com CH, mas vocês sabem que a pronúncia é Hazak, assim como o R puxado. É um costume judaico que tem algumas diferenças entre os dois grupos predominantes de judeus da diáspora, os sefardistas e os askenazistas. Isso aí também, outra hora, eu falo para vocês a esse respeito. Deixa eu tirar o som aqui, porque... Então, é um costume de repetir-se essa expressão sempre ao término da leitura de um dos livros da Torá. Você sabe que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco.
Alguns também pronunciam essa expressão ao término da leitura da porção semanal na sinagoga. Semanalmente é feita uma leitura. A leitura da Torá é dividida anualmente. Assim como a gente tem escola dominical, uma lição para cada domingo, os judeus eles usam esse estudo dividido em porções e dão, aí varia, né? Entre 52, 53, aí tem umas diferenças que num ano você lê 2 porções juntas em algum lugar, mas não dá tempo de eu explicar isso aqui agora. E todos os anos, porque a palavra de Deus se renova, você relê tudo e você começa ela lá no Ano Novo Judaico, no Rosh Hashanah, e sempre, sempre se renova, sempre o Senhor traz algo novo, uma nova revelação. E junto é lido também uma porção dos profetas, que se relaciona com aquele texto. E para os judeus seguidores de Yeshua, judeus messiânicos, né, como nós chamamos, também junto é lido uma parte do Novo Testamento, que tem a ver com aquele assunto, porque, por mais que muitos possam pensar que não, o Novo Testamento ele fala o tempo todo do Antigo, ele absorve o ensinamento. Então, em alguns lugares, a leitura é feita, essa expressão é pronunciada como uma bênção após o término de uma leitura de uma porção inteira ou de uma parte. Quando a porção é muito grande, então várias pessoas fazem uma parte da leitura e eles chamam de aliá, porque a palavra aliá quer dizer subir. É assim também que chama os judeus da diáspora, fora de Israel, que estão migrando, voltando para Israel. Por exemplo, Israel está buscando os judeus etíopes, que foram descobertos e que estão sendo muito perseguidos e sofrendo muito. Então, milhares já foram levados, mas ainda tem alguns. E, inclusive, a Embaixada Cristã de Jerusalém tem ajudado muito nesse trabalho, e isso é muito importante. Então, quando nós vemos lá em Lucas 4, né, que Jesus ele é convidado, ele é chamado, ele sobe para a leitura, ali em um púlpito, né, como era costume, ou alguma coisa, e eles se assentavam numa cadeira, né, e faziam a leitura de uma parte. E Jesus está lendo uma porção da Torá, né, uma parte de um texto maior, né, uma aliá, foi dada para ele fazer a leitura, e ele faz o que é feito, ele faz a interpretação, ele faz ali e mostra, né, que ele é aquele de quem Isaías, na verdade, está falando quando ele diz hoje se cumpriu essa palavra. Então, ele está fazendo ali, então, a leitura de uma parte da Paraxá. Paraxá significa porção. Então, é costume no meio sefardita, que são os judeus de origem portuguesa e espanhola, dizerem Hazak Ubaru, seja forte e abençoado. Se você também quiser dar uma palavra de bênção para alguém, você pode dizer Hazak Ubaru, seja forte e abençoado. Então, vamos ver a origem, né? Quem primeiro falou isso para o povo de Deus? Quem primeiro falou foi o próprio Deus. Ele falou para Josué, quando ele designou ele para a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés. Mas você deve ser muito forte e resoluto. Hazak ve'amatz. Aí já vem uma outra expressão. A palavra corajoso ou resoluto, que aparece nesse texto, ve'amatz. Então, como eu falei, muitas vezes judeus sefarditas usam a expressão ve'amatz, seja forte e corajoso. Os ashkenazitas usam o hazak, rezak, venit, hazak, hazek,
que é uma expressão que vai aparecer também lá em Samuel, quando os amonitas atacam ali o povo de Israel, sob a regência de Davi, e Joabe chama o seu irmão, os dois são generais, e ele diz ali, ó, se eles vierem de um lado, eu venho ao teu encontro, se eles vierem do outro, você vem ao meu encontro. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Seja forte, e seremos todos fortalecidos, seremos fortes, seja forte pelo nosso povo, e todo o nosso povo seja fortalecido. Ok? Então, por isso que esse costume de usar essa expressão, o Hazak Ubaru, ou Hazak Hazak Venit Hazek, foi adotada, né, no meio judeu. Então, e até mesmo muitos sefardistas também usam essa expressão, Hazak, Hazak, Venit Hazek, sempre que terminam a leitura de um livro da Torá. E os judeus messiânicos também usam essa expressão, sempre que terminam a leitura de um livro da Torá. Bom, então essas duas frases elas são muito semelhantes no seu significado, mas existe uma diferença. O termo que aparece em Josué é um comando para ele ser forte, se esforçar, manter-se corajoso. E essa força e coragem ele vai obter da própria Torá. Quem dá a força, quem dá a coragem é a própria Torá. O que faz a nossa fé crescer, né? Não é a palavra, não é a Torá. Então, nós somos fortes, temos a nossa fé fortalecida pela palavra. Então, quem nos dá força é a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor, toda a Bíblia Sagrada. Então, trazer na mente, o coração, nos lábios e nas ações os mandamentos do Eterno é que te fará forte e corajoso. Então, isso se aplicava ao povo de Israel no passado, isso se aplica ao povo de Israel hoje, isso se aplica ao povo de Deus hoje. Através da palavra do Senhor, nós somos fortalecidos. Então, diante de ataques do inimigo, a nossa fé é fortalecida sempre que nós estamos, né, meditando e temos essa comunhão com Deus e com a sua palavra, porque aí nós usamos a palavra como escudo e como espada. Assim como o apóstolo Paulo fala lá sobre a armadura de Deus lá em Efésios 6. Tá? Aqui eu coloquei essa informação aqui desse rabino chefe aqui de um grupo chamado Rabat, os piedosos, como eles se chamam. Por que na lei judaica? Porque eles usam Hazak, Hazak, Venit, Hazek, porque tem 3 expressões de força. Porque na lei judaica, algo que é 3 vezes repetido é considerado um padrão de confirmação. Então, por isso, esse costume de falar Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Então, o que significa? Né? Seja forte, e nós seremos fortes, ou seremos fortalecidos. Assim como Hazak Veemat significa seja forte. Você deve ser muito forte e resoluto, ou corajoso. Então, finalizamos esse primeiro ponto, que é o aquecimento aí, né, da nossa jornada de exercícios. E agora nós vamos entrar no seguinte, e nós vamos ver que nós acabamos fazendo, não separadamente, mas podemos fazer todos eles juntos. Caminhar, correr um pouquinho, caminhar de novo, depois, na medida em que a gente se exercita, a gente então vai ter ali naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, um tempo de fazer a musculatura, né? A parte da musculação, né? Então, tudo isso aí vai fazer um conjunto. Bom,
o alimento da palavra de Deus, ele não pode faltar na nossa vida, assim como o nosso alimento natural não pode faltar, ou corremos o risco de ficar doentes por causa de inanição espiritual, doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, e até mesmo a fraqueza física, porque muitas vezes a pessoa passa a ser atormentada pelo espírito de doença e não tem força para resistir e nem para expulsar. Nós lemos também a palavra do Senhor dizendo para nós: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, do que qualquer tesouro, sim, mais do que o ouro fino, e mais do que o mel que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido. Veja que ele está comparando ao ouro, comparando ao mel, mas ele também sabe que é advertido, é exortado, e mesmo assim compara ao mel, porque é assim que o Senhor faz conosco, né? E em os guardar a grande recompensa ou galardão. Esforça-te, pois, e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. O Senhor falando, esforçando Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Chegamos ao nosso segundo ponto, e nós vamos continuar abordando os princípios eternos da Torá, mas vamos tratar agora de princípios permanentes aplicáveis a todos os servos do Senhor, tanto a casa de Israel quanto a igreja. Não ter conhecimento desses princípios é um dos maiores problemas com os quais a igreja, enquanto instituição, tem lidado, o que vai refletir diretamente na vida dos cristãos em geral, uma vez que a falta de ensinamentos completos no contexto doutrinário das diversas denominações tem deixado a igreja, enquanto organismo, corpo de Cristo, enfraquecida. Então, uma falha na igreja enquanto instituição resulta no enfraquecimento da igreja enquanto corpo de Cristo, organismo. Então, precisamos fortalecer a musculatura espiritual para vencer esse enfraquecimento. Desconhecer os instrumentos e as práticas necessárias para um programa de exercício eficaz não tem como fortalecer essa musculatura. Para fortalecer a musculatura espiritual, precisamos conhecer. Assim como para fortalecer os nossos músculos naturais, precisamos conhecer os exercícios, saber que exercícios vamos fazer e como fazer. Para embasar essa nossa visão, eu vou usar preferencialmente as próprias referências bíblicas, porque a partir daí vocês depois podem ir nesses textos e examinar o contexto e conferir, né? Fazer como os bereanos. Porém, eu faço essa pergunta agora para todos nós: como voltar às raízes se a própria memória foi obscurecida e confundida, como, por exemplo, com a troca de datas das celebrações marcadas pelo próprio Deus e que foram substituídas ou mescladas com costumes das nações pagãs. Então, de um lado, por um lado, descarta aquilo que foi instituído pelo próprio Deus, marcado por Deus. A palavra no hebraico é: estas são as minhas moedinho, ou estes são os meus moedim, ou moedei, minha festa, ou moedim, minhas festas, ou melhor, meus encontros marcados. Deus marcou o encontro com o seu povo. E nós
seguindo um costume institucionalizado, já desde o final do segundo século, terceiro século, por muitos bispos de Roma, e depois, carimbado a partir do Concílio de Nicéia, nós fomos afastados dos encontros marcados com o Senhor. Nós estamos faltando a esses encontros. E é hora de nós comparecermos a Ele de novo. O Senhor está nos aguardando. Uma vez que o tema do módulo de hoje fala de fortalecer a musculatura espiritual, e essa é a analogia que temos usado, sobre exercícios físicos e alimentação adequada para promover saúde e fortalecimento físico, e os exercícios espirituais e alimentação espiritual para promover saúde espiritual. E a base desses alimentos, desses exercícios, são os princípios eternos da palavra do nosso Deus, do eterno nosso Deus. E nada mais apropriado, eu acho aqui nesse momento, do que olharmos a exortação que o apóstolo Paulo faz ao jovem pastor Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 2, no verso 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento, de acordo com as regras. O atleta não escolhe as regras que ele quer ou não seguir, o regulamento do que ele quer ou não seguir. Se ele desobedece ao regulamento, ele não vai ser coroado como vencedor, ele não vai. Então, esse é um alerta sério para nós. Nós não podemos nos descuidar nem dos próprios exercícios espirituais e nem das regras e dos regulamentos de como praticar esses exercícios. Sim, regulamentos, regras, exatamente isso. Regras existem também na vida do cristão e devem ser seguidas para que cheguemos ao final, como o apóstolo Paulo exorta o Timóteo, para que ao final da competição dessa corrida, nós possamos ser coroados, receber a recompensa, o galardão. E aí, né, vem uma pergunta: será que nos ensinaram errado? Uma boa parte, sim. Propositalmente, na maioria do meio evangélico, não creio, mas simplesmente foi absorvido do romanismo e não foi percebido. Então, essa é a hora de despertar. Regulamentos, regras, elas existem. Alguém pode perguntar, mas nós somos salvos pela graça, e isso basta a graça. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo, várias vezes ele faz essas comparações que são muito valiosas, como essa que acabamos de ver. Então, não apenas essa, mas muitas outras no Novo Testamento nos mostram que, sim, existem regulamentos, existem regras, existem mandamentos para serem cumpridos na vida do cristão. Muitos cristãos desenvolveram uma espécie de aversão a se falar de regras, de regulamentos, de mandamento, e ainda disse, não, sou salvo pela graça, e o mandamento se resume no amor, mas o mandamento não se resume no amor, nesse amor platônico, nesse amor carnal, nesse amor que está muito longe da expressão do amor ágape e da expressão do que Jesus sintetizou. Quem já leu o caderno e assistiu o vídeo da aula passada vai entender bem o que eu estou falando. Como Jesus sintetizou os 10 mandamentos quando ele cita, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita a Torá, ele cita Levítico, ele cita Deuteronômio, ele cita a Torá. Então, ele diz, disso depende, sim, ele está fazendo um gráfico mental, e eu dei um exemplo para vocês lá
Lá no nosso caderno tem a figura lá, vocês podem ver e vocês vão compreender bem. Porque, na verdade, aquele que verdadeiramente amar a Deus dessa forma e ao próximo dessa forma, ele vai cumprir todos os mandamentos que estão ali, porque ele não vai ferir, ele não vai desprezar o relacionamento dele com Deus e nem com o próximo, nem com seus pais. Ele vai honrar a Deus, ele vai obedecer, ele vai honrar seus pais e ele vai também estar ali fazendo bem ao seu próximo. Então, muitos cristãos têm uma ojeriza até a ouvir essas palavras, ao ponto de se fecharem no casulo chamado preconceito e perderem com isso a chamada para o voo da liberdade que o Evangelho de Cristo nos oferece, exatamente na conexão viva com a Torá e não desligada dela. Essas pessoas não se permitem nem mesmo ouvir falar a respeito para poder entender, já se fecham. Mas é para isso que nós estamos aqui nessa mentoria. É para isso que Deus nos deu a possibilidade de aprender a utilizar esse recurso de mentoria, como eu falei com vocês ainda há pouco, para termos um recurso de ministrar o ensinamento de uma forma compacta, de uma forma curta, sem precisar de um longo tempo, sem precisar de custos muito altos, e, ao mesmo tempo, ser profundo, ser de qualidade, e realmente operar mudanças na vida daquele que realmente aplicar todos os passos que estão sendo apresentados aqui em nossa mentoria desde o início. Na verdade, desde aquela primeira semana de apresentação. E depois nós começamos a realmente a mostrar as táticas, a trazer o profundo mesmo. A palavra de Deus nos ensina que, sim, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso é inteiramente dom de Deus, nós conhecemos, está lá, Efésios 2, 8, 9. Não há absolutamente nada que nós podemos fazer por nós mesmos que vai nos capacitar à salvação. A salvação ela é resultado da graça do Pai para conosco, que nos alcança mediante a morte e ressurreição de Jesus, de Yeshua. Mas não acaba aí. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temos um progresso. Na verdade, é aí que tudo começa. E tem gente que pensa que aí acabou. Não, agora que está começando. E o que é que começa? A nossa nova vida em Cristo, como nova criação, onde tudo deve ser novo, transformado, como está lá em 2 Coríntios 5, 17. Mas como seremos transformados da nossa fútil maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro, se nós não queremos aprender os mandamentos do Senhor? Somente andando em obediência aos princípios eternos da palavra de Deus é que nós seremos transformados a cada dia. Além disso, amar ao Senhor só é demonstrado na obediência aos seus mandamentos. O Senhor Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Os mandamentos dele são os mandamentos do Pai, a palavra de Deus. Ela não é também a palavra de Jesus, não é a palavra de Cristo, não é uma só, ele não está no Pai, e o Pai nele, manifestado. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, essa pessoa será chamada o menor no reino do céu. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Senhor Jesus, declarando. Uma vez salvos pela graça, agora podemos viver em obediência aos mandamentos do Eterno para nós, pois o seu Espírito nos guia, nos ajuda e nos ensina em toda a verdade. Temos o Espírito de Deus nos ajudando.
E somos conclamados a sermos praticantes da palavra, como diz Tiago, e não apenas ouvintes, praticando as boas obras para as quais fomos de antemão criados por Deus, como o apóstolo Paulo diz no complemento daquele texto de Efésios, no verso 10. Mais adiante, nesse caderno, eu falarei sobre regulamentos e estatutos e mandamentos de Deus para todos os servos. Mas eu quero, e vou mostrar isso rapidamente, deixando uma referência bíblica para vocês. Bom, enfim, a realidade do cristianismo oficializado precisa restaurar suas memórias e raízes. É necessário buscar curar a memória para poder achar o caminho da volta para as raízes e reestruturar o que precisa ser restaurado. E o Senhor continua declarando para nós: parai sobre os cruzamentos e observe, e pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho. E agora que você já está ouvindo, ande por ele, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicaste: nós não cremos nisto, isso está ultrapassado, isso já era, nós não seguiremos. Será que seremos rebeldes como o povo de Israel naquela época estava sendo rebelde e foi parar lá no cativeiro babilônico? Lembro da live do nosso módulo 1, quando eu falei sobre coração de criança, pronto a ouvir e aprender? E lá também na nossa semana, né, de apresentação, e como eu falei dos bereanos, para pensarmos como os bereanos, que têm a mente que analisa e examina os ensinamentos com a própria palavra de Deus, lembram disso? Então, estou convocando vocês novamente a essa postura. Agora que a gente já avançou um pouco mais na nossa mentoria, se você quer fortalecer a sua musculatura espiritual, essa é a postura que você tem que ter. E temos o texto lá em Apocalipse 2:5, uma palavra escrita a uma igreja. É parte do corpo de Cristo, ela faz parte da menorá ali. Candelabro é a menorá que estava lá no tabernáculo e no templo, representando ali a presença de Deus para a iluminação dos povos. Então, assim como Israel, ele está ali representado, a igreja também está, e ali as igrejas estavam representadas, elas estavam ligadas, mas se não se arrependesse, se não mudasse o que precisava ser mudado, estavam correndo o risco de ser desligadas. E a igreja em Éfeso, uma igreja que recebeu elogios da parte do Senhor por ser perseverante, por resistir a muitas provas, muitos ataques do inimigo. Entretanto, uma coisa precisava ser feita, mesmo naquela igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, a tua minorá, se não te arrependeres. Então, pergunto, estamos aí falando de regulamentos, estatutos e mandamentos. A Torá foi abolida? A lei foi abolida? Esse tem sido um dos maiores erros repetidos no meio da igreja formal e em muitos púlpitos. Essa é uma visão confusa, equivocada, distorcida dos próprios ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Essa ideia errada, com diversas variantes, vem sendo ensinada há quase 2000 anos no seio da igreja. Por isso, é de suma importância e mesmo urgente esclarecer que nem Jesus e nem os apóstolos jamais ensinaram a falência da Torá ou a inutilidade do Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, como conhecemos.
Jamais eles ensinaram isso para a igreja. Jesus jamais negou, por exemplo, as festas bíblicas. São as festas do seu pai. São os encontros marcados que o seu pai marcou e que apontam para toda a obra que ele veio fazer. Ele, na verdade, participou de todas elas como um judeu praticante ali. E até mesmo das festas regionais como Purim e Hanukkah. Em todo o tempo, ele procurava demonstrar como cada festa se conectava com a sua própria pessoa e com os mandamentos e estatutos ou regulamentos, que é a mesma coisa, eram ainda mais importantes e profundos do que muitos de seus compatriotas judeus haviam conseguido entender. Ele não estava criticando os mandamentos, ele estava dizendo: vocês precisam de um pouco mais, vocês têm que entender a justiça que está nessa lei, nessa Torá, nesses mandamentos, e também praticar essa justiça. A motivação precisa ser corrigida. O apóstolo Paulo ensinou a mesma coisa. Precisamos aprender a praticar e a entender que há justiça na lei. A justiça não é nossa, é de Deus. Andar em justiça quer dizer andar em retidão com o Senhor. Temos o Espírito de Deus, somos capazes a isso, temos a palavra escrita na nossa mão. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, Yeshua, declarou: eu não vim abolir a Torá. Por incrível que pareça, eu já escutei gente de púlpito falando: a lei foi abolida. Nunca deve ter lido Mateus 5,17. Jesus disse: eu não vim abolir a Torá, eu vim torná-la plena. A palavra no original dá o sentido de tornar plena, o entendimento pleno, o acesso pleno. O mesmo sentido da vida plena. Vida plena, a Torá, o cumprimento da palavra, de toda a palavra do Senhor conectada, dá vida plena para nós. Ele próprio evidenciou isso em seu ministério pessoal. Ele também ensinou sobre isso nas bem-aventuranças de uma forma muito detalhada. As pessoas, quando leem as bem-aventuranças, colocam a lente do óculos de Roma e por isso não conseguem entender direito. Tira esse óculos da frente dos seus olhos. Nas bem-aventuranças, ele não apenas confirmou os mandamentos da Torá, ele ainda os intensificou. Por exemplo, do adultério. Ele foi além. Ele disse que uma pessoa que olhasse, um homem, por exemplo, que olhasse para uma mulher com lascívia, com a intenção já de algo, ele já estava adulterando, ele já precisava se purificar pelo pensamento que ele estava tendo. Então, ele intensificou esse ensino da Torá ao mostrar a justiça que ela traz em si e a necessidade que temos de cumprir a justiça da Torá, e não apenas a letra com que essa justiça é demonstrada para ser cumprida. Por isso ele disse: se a sua justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês não estão chegando a lugar nenhum. Ele não está dizendo que estava errado, ele está dizendo que eles não estavam, não todos, né? Mas muitos ali não estavam alcançando aquilo, estavam vivendo hipocritamente, falando, mas não cumprindo. Será que isso não está acontecendo também no meio da igreja? Jesus jamais negou as festas. Desculpe, estou repetindo aqui. O que ele pregava, assim como os apóstolos, era a necessidade de restaurar o verdadeiro amor, para que as motivações do coração, a kavaná, que é a palavra no hebraico, fossem justas e superasse o simples cumprimento mecânico de um mandamento. Qual é a kavaná? Qual é a motivação que existe no teu coração? Não basta praticar lei, não basta
não fazer isso, não fazer aquilo, estar na igreja, nos cultos, isso. Qual é a kavaná? Qual é a motivação do teu coração? É para mostrar para pastor? É para mostrar ou parecer que você é melhor, mais justo que alguém? Ou é simplesmente porque você está sendo movido pelo Espírito do Eterno, que está fazendo com que a sua palavra ela seja gerada dentro do teu coração? Aleluia. Esse texto aí eu não vou ler aqui para vocês, não. Eu vou só fazer uma referência breve, mas vocês têm ele aí no caderno, tá? É capaz de amanhã eu já conseguir colocar o caderno. Então, está aí, é o texto de Levítico 23, do 1 ao 4, só para chamar a atenção para vocês da palavra original. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, aí vamos para o verso 2, tá? Fala aos filhos de Israel e disse, os encontros marcados, que também é traduzido muitas vezes como solenidades do Senhor. De quem são as festas? Dos judeus? Não, do Senhor dos judeus, que também é o nosso Senhor. Que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, ou os meus encontros marcados. Aqui está, no singular, Moad, né, solenidade, ou o encontro marcado, e nós temos mais abaixo, num outro texto, Moedim, encontros marcados. Quem marcou foi o Senhor. Essas festas são encontro marcado com o Senhor. Então, quando nós realizamos essa festa no contexto correto, inclusive entendendo o lugar da pessoa de Yeshua em cada uma dessas festas, nós exaltamos muito o nome do Senhor e ficamos mais atentos para nos preparar para a volta de Jesus. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Antes de eu entrar no próximo compartilhamento. É isso. Agora vamos ver. Vou colocar aí. Deixa eu fechar aqui para ficar maior. Então, encerrar. Tá bom. Nossa, agora não sei como sair daquele quadro ali. Ai, cada hora tem uma novidade. Espera aí, gente. Coloca a foto de vocês, mas deixa o som, por enquanto, fechado aí. Eu agora não sei porque isso aqui ficou grande. Não está saindo daqui. Bom, pelo menos eu posso fazer foto 2 vezes. Bota aí a foto de vocês, gente. Aparece aí rapidinho todo mundo. Um sorriso, colgate. Vou fazer a primeira aqui. Depois eu faço outra. Ok? Foi a primeira. Vamos para a segunda. Aê, gente bonita. Opa, foi? Piscou, gente? Foi. E a terceira. Aparece aí, André e Alex. Bota pelo menos a foto do Zoom de vocês aí. Não querem aparecer. Espera aí, gente. Vou dar uma testadinha aqui. Que a tecnologia aqui, né? Da moça aqui já viu, né? Sim. Se a última estiver aparecendo aqui, eu sei que as outras estão gravadas. Ok.
Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Agora eu vou abrir uma outra tela com vocês. Vou mudar o compartilhamento aqui. Já estamos terminando, tá? Vamos para o nosso último tópico. E depois eu só vou falar da tarefa. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o PDF. Gente, fecha o som de vocês aí agora. Por favor. Então, vamos lá. Eu não terminei o PowerPoint porque eu estava tentando, né? Porque uma vez que agora fiz a assinatura disso aqui, estava tentando fazer um negócio que tem que transforma em PowerPoint direto e não foi, não consegui, não. Não acertei. Oi, Para aí. Lenice. Marca para todo mundo para tirar foto segunda-feira que vem. Podemos tirar uma outra, né? Na segunda-feira marcada. Ai, para! Obedeceu. Aqui, a página 12. Eu não consegui nem fazer os quadrados separados aqui dessa vez. Eu já fiz isso uma vez e agora não deu certo. Não sei por quê. Então, vamos lá. No nosso último ponto, então, agora sobre os profetas, né? Eu vou ler aqui essa palavra de Pedro na sua segunda carta. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, como rejeitar, como muitos fazem, tratam apenas como história, ou quando tem algum interesse de tirar alguma parte dos profetas, como, por exemplo, sobre o dízimo, ou pegar algum texto para fazer uma aplicação pessoal, mas não entende que eles são confirmados lá no Novo Testamento. Não existe uma ruptura. A ruptura foi feita por homens, já a partir do final do segundo e terceiro século, e foi confirmada, como eu falei, a partir do Concílio de Nicéia, e essa ruptura vem coexistindo até hoje. Precisamos restaurar isso. Profeta é alguém escolhido e capacitado por Deus para entregar mensagens para o seu povo. Essa é uma capacitação especial que, no período do Primeiro Testamento, era o principal modo do Senhor se revelar ao seu povo. Mas não se trata de imaginações, né, de simplesmente sonho. Lembra que quando Jeremias estava ali entregando a palavra de exortação para ver se o povo se arrependia e o cativeiro babilônico não acontecia, né? Mas ali o rei estava dando ouvido a quê? Aos falsos profetas que ficavam inventando um monte de coisa, né? Jeremias teve que lidar muito tempo com aqueles homens. Por causa disso, ele sofreu prisões, né? Foi lançado num poço, tantas coisas. E o Senhor disse: eu não falei através deles, eu não estou falando com eles, eu não os conheço nem reconheço. E o Senhor vai dar um alerta também. Se alguém tiver um sonho, conte apenas como sonho. Não diga que é o Senhor que está falando se eu não falei. Muitas vezes Deus fala através de sonho? Fala sim. Mas nem todo sonho é Deus falando. Então vamos ter também cuidado. Atualmente, a voz da profecia ainda permanece no meio de Israel e na igreja também. Entretanto,
não mais para trazer a mensagem da Boa Nova, porque ela já está revelada na pessoa de Jesus e escrita para nós em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por muito tempo, lemos em Hebreus, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Aleluia. Entretanto, o ministério profético, enquanto dom do Espírito, continua existindo, com o objetivo de edificar, exortar e consolar o povo de Deus em sua caminhada na terra. Mas jamais um profeta ou uma profetisa do Senhor irá falar ou entregar qualquer revelação que se oponha aos princípios da palavra do Eterno. Mas, para o propósito do nosso estudo aqui, eu quero me ater principalmente aos profetas bíblicos. E o Eterno, nosso Deus, ele tem levantado profetas desde os primeiros dias da criação da humanidade, você sabia? Por exemplo, Abel é referido, inclusive lá em Hebreus, como profeta. Sete, o filho de Adão, profeta. Enoque, profeta. Noé, profeta. Abraão, profeta. E Abraão também, em Abraão está a gênese da nação de Israel, a nação profética corporativa, corporativamente falando, que testemunha o nome de Deus a todos os povos. E da onde descende o Messias, Yeshua, né? O Senhor Jesus. Mais tarde temos também Moisés, o grande profeta de Israel, que não se compara a nenhum outro, a não ser ao próprio Cristo, que é superior a ele, inclusive. E Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. A ele ouvireis. O próprio Moisés está aqui falando, e Jesus cita essa palavra, né, de Moisés. Portanto, meus irmãos, a quem Deus separou para si, a quem chamou para participarem da vida celestial, atentem para o enviado de Deus, o sumo sacerdote da fé que proclamamos, o qual cumpriu fielmente a missão que Deus lhe designou, tal como Moisés serviu fielmente na casa de Deus. Veja aqui, o escritor dos Hebreus está confirmando o ministério de Moisés. Mas Jesus é muito superior a Moisés, da mesma maneira que o homem que constrói uma casa tem mais mérito do que a própria casa. Se é verdade que não há casa que não tenha sido construída por alguém, então não é menos verdade de que quem construiu tudo que existe foi Deus. É bem certo que Moisés serviu, sim, com toda fidelidade na casa de Deus, mais uma vez confirmando o ministério de Moisés. Mas o que ele fez foi um serviço de anunciar aquilo que haveria de ser revelado mais tarde. Mas Cristo é fiel e responsável como filho sobre a sua própria casa. A casa somos nós próprios, Israel e igreja, se conservarmos a nossa confiança até o fim, assim como a exultação da esperança nele. Então, entre todos os profetas que serviram a Israel e continuam a servir todo o povo de Deus através de seus escritos, que foram preservados para nós, além dos profetas que têm livros com os seus nomes, no Primeiro Testamento, temos também João Batista, que anunciou o início do ministério terreno de Yeshua. Além dos profetas do Primeiro Testamento, também encontramos citações sobre profetas no Segundo Testamento, profetas e profetisas, além dos próprios apóstolos, que também tinham ministério profético. Pois hoje, a casa dos profetas não é mais simplesmente a escola de profetas, como a escola de Eliseu, mas um ministério de várias nuances e tamanhos, que serve ao povo de Deus corporativamente e individualmente, entre homens e mulheres. Mas, como no passado, suas mensagens continuam precisando ser colocadas à prova para saber se realmente
procede do Senhor. Precisamos provar a mensagem. A casa dos profetas ou escola dos profetas foi estabelecida em Ramá, provavelmente em Gibeá. Crê-se que tenha sido criada ou iniciada por Samuel. As referências bíblicas estão aí, eu não vou ler, depois vocês leem, tá? Devido às referências bíblicas que são encontradas. Centros de estudo também estavam espalhados em Gilgal, Betel e Jericó. Cerca de 100 estudantes faziam parte da escola dos profetas, comandada por Eliseu em Gilgal. Quando Elias e Eliseu foram ao Rio Jordão, encontrava-se com eles 50 estudantes da escola de profetas. O estilo de vida deles era em comunidade e em uma casa comum, na companhia dos profetas. Alguns deles eram casados e tinham filhos, nós temos textos que confirmam isso, e acompanhavam os homens de Deus, por isso eram chamados de filhos dos profetas, os filhos desses profetas. A escola dos profetas também dava aos estudantes uma formação musical, a fim de que pudessem oferecer ao Senhor música de qualidade para a adoração a Deus. Por isso, sempre que o profeta iria entregar algo da parte de Deus, era chamado um tangedor, um instrumentista ali para ministrar ao Senhor. Embora os nomes mais proeminentes de profetas e os livros proféticos que temos na Bíblia sejam de homens, temos também vários exemplos em toda a Bíblia, nos 2 testamentos, de mulheres servindo a Israel ou a igreja como profetisas do Senhor. A Israel nós temos com muito destaque, por exemplo, Débora, que foi profetisa e juíza. Tem também a profetisa Hulda e vários outros. Sobre profetas e profecias, ainda há algo muito importante é importante que nós esclareçamos. Primeiro, eu quero repetir isso para vocês. Toda profecia que procede de Deus, ela vai cumprir 3 funções: edificar, exortar e consolar. Ou seja, o Senhor sempre exortará seu povo a que se conserte e se aproxime mais dele. Mas, mesmo quando precisa corrigir, disciplinar nessa exortação, ele o fará com o fim de edificar e também com o espírito de consolação. Nunca irá acusar de maneira cruel e destrutiva. Então, desconfie de palavras acusadoras entregue como profecia. O acusador é Satanás. Também uma profecia da parte do Senhor jamais falará contra ou ignorará a sua própria palavra. A Bíblia, nunca uma profecia da parte do Senhor irá contra a Bíblia. E também não vai passar a mão por cima do erro de ninguém, não. Se tem que disciplinar, se tem que exortar, exorta. Por quê? Porque passar a mão por cima do erro vai levar aquela pessoa à queda. E essa pessoa, esse profeta falso ou esse vigilante, que não vigiou, ele vai dar conta disso aí. Ainda sobre os tipos de profecias, é importante esclarecer que há muita confusão na igreja hoje em dia, principalmente nos meios pentecostais. Eu falo isso, também sou pentecostal, mas, infelizmente, isso acontece mais ainda no meio pentecostal. Quando o Senhor... Então, por isso, nós temos que esclarecer pontos importantes. Por exemplo, quando o Senhor envia uma revelação profética de juízo para um povo ou uma pessoa, não significa necessariamente que aquela profecia terá que se cumprir ipsiliter. Pelo contrário, o desejo de Deus é que o povo ou a pessoa, alvo daquela profecia de juízo, ouça a profecia, acredite na palavra do Senhor, se arrependa e se conserte. Isto acontecendo, o juízo pode ser suspenso. O melhor exemplo bíblico que nós temos sobre isso, que é muito conhecido, é o exemplo de Nínive, no caso da profecia entregue por Jonas. Não vou mencionar, que vocês conhecem bem. Já a profecia de recebimento de bênçãos especiais
Embora seja desejo de Deus, oh, meu Deus, ficou em letra minúscula, que isso me dá. Só não vou parar agora para consertar, porque está no PDF, e o PDF está tanto trabalho para consertar, senão ia parar agora para consertar isso. Embora seja desejo de Deus, com D maiúsculo, conceder bênçãos especiais, mesmo ele tendo entregue uma palavra através de um profeta, essa profecia de bênçãos ela pode ser atrasada ou até impedida, caso o povo ou a pessoa que alvo, né, dessa profecia de bênção volte as costas para o Senhor ou siga pelo caminho de rejeição à vontade dele. Sobre isso, leiam Ezequiel 3 e vocês vão entender muito bem isso aí. Então, concluindo, os profetas do Primeiro Testamento são amplamente citados no Segundo Testamento, inclusive por Jesus. Seus ensinamentos, longe de estarem ultrapassados, são evidenciados por toda a Escritura, não são ultrapassados. Em situações específicas, em fatos já ocorridos na história de Israel e em fatos que ainda irão acontecer na história de Israel e, como consequência, na vida de todos os servos do Senhor, com S maiúsculo, que foram enxertados à oliveira, que ali saiu S minúsculo também. A casa de Israel, conforme Romanos 11, né, texto que nós já explicamos, por meio de Yeshua, descendente de Davi, descendente de Abraão, filho de Abraão. Muitos têm tentado aliar algumas profecias de Daniel ao Apocalipse, mas o fazem de maneira precária, ao ignorar os outros profetas e o contexto que está interligado. Isaías, Jeremias, Zacarias, Oséias, Joel e etc. E também a sua relação primeiramente com a casa de Israel. Na verdade, a casa dos profetas é, em certo sentido, a casa de Israel. E todas as profecias escatológicas se cumprirão dentro do contexto da casa de Israel, em primeiro lugar. Desse modo, enquanto a igreja, instituição, não despertar para a necessidade da restauração das suas memórias antigas e da volta às suas raízes, todas as interpretações escatológicas estarão pendentes de firmeza doutrinária. E, por afastarem-se de Israel, cometendo, muitos têm feito isso ao longo dos anos, cometendo antissemitismo, e o antissemitismo nada mais é do que o espírito amalequita, odiado por Deus. Então, essa atitude atrasa a plenitude dos judeus e, como consequência, atrasa também a plenitude dos gentios. E esses dois acontecimentos são os acontecimentos que demarcam o início da Geulá, ou a consolidação, na verdade, da Geulá, que o início já foi na primeira vinda de Jesus. A consolidação da Geulá, ou seja, a redenção consolidada, isto é, a volta de Jesus. Então, eu deixo para vocês analisarem um comentário aqui do rabino messiânico, Marcelo Miranda Guimarães, do Ministério Ensinando Sião, que nós conhecemos pessoalmente, acompanhamos o trabalho, sabemos que é fundamentado na palavra. Às vezes, a pessoa escuta apenas uma parte das ministrações deles e saem falando coisas, como eu já ouvi, né? Falando até que eles dizem que Jesus não é Deus. Existe, inclusive, vídeos dele dizendo Jesus é Deus, a divindade de Yeshua, porque Yeshua é o meu Messias, e vários outros. Então, aqui eu tirei o trecho de uma entrevista que foi feita, né, com ele, e ele, citando aqui Isaías 2:2, né, ele vai dizer: nos últimos dias, o movimento mencionado aqui em Isaías 2:2, que diz: nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, Sião, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Isso é referência à volta de Jesus. Isso acontecerá nos últimos dias. Esse é o segredo desse texto.
Então, ele faz referência também a Miqueias, Jeremias, Zacarias, e ele, então, cita, né, o texto de Zacarias: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. E essa barra das vestes é o tzitzi, é a franja que representa os mandamentos. A palavra não é uma veste qualquer, essa parte exclusiva. Foi nessa parte que a mulher do fluxo de sangue tocou também na veste de Jesus, nas franjas, né, do seu avental ali, o tzitzi, que Deus estabeleceu. Você acha que hoje, ele pergunta, você acha que hoje irá a Israel para pegar num tzitzi, né? Essa parte de baixo, o talite de baixo, que tem a franja, de um judeu ortodoxo que está orando no Muro das Lamentações? Aí ele responde: ele pode, esse judeu, ser sim um homem piedoso e santo, mas não é dele que a Bíblia está falando. O judeu completo, de acordo com Romanos 11, é aquele que foi reenxertado em Yeshua. E a igreja também completa, de acordo com Romanos 11, é aquela que foi enxertada em Israel, na oliveira, por meio de Yeshua. Então, o encontro de Israel e da igreja é em Yeshua. O rabino critica o fato de muitas igrejas irem para Israel com o único objetivo de fazer turismo. Isso é verdade. Os cristãos visitam lugares santos, se batizam no Rio Jordão, fazendo uma consagração. Não sou contra, não. Também me batizei e realmente é emocionante, mas nós precisamos de um comprometimento de oração, um comprometimento de amor. Então, muitos têm ficado apenas no turismo, mas foi isso que os profetas falaram? Não. Eles disseram que nos últimos dias as nações irão a Jerusalém e aprenderão a palavra do reino. E o reino, todo o reino tem lei, tem Torá. E não tem apenas lei. Esse reino de Yeshua, ele tem lei e graça, trabalhando, andando juntas, de mãos dadas, lei e graça. Então, sobre esse tema, o rabino Marcelo explica que quando a igreja era conduzida pelos apóstolos, a graça e a lei andavam juntas. No entanto, depois que a igreja se voltou para Roma, ela se desfez da Torá, ou da lei, e se baseou apenas na graça. Com a reforma protestante, as igrejas históricas, sim, as igrejas que durante um tempo tinham um posicionamento, também formaram fileira com Roma. E aí ele coloca essa pergunta: por acaso a igreja evangélica celebra o Shabat? Por acaso a igreja evangélica celebra as festas bíblicas? Tem umas que você, se falar, você é até expulso. Por acaso a igreja evangélica estuda a Torá? Muitos vinha apenas como história. O evangélico precisa sair de Roma. Israel é o caminho compulsório para a igreja do futuro, porque Yeshua é o Messias que volta primeiro para Israel e então, juntamente com a igreja enxertada na oliveira, voltando também para a igreja que se torna um com Israel, para se tornar um único povo em Yeshua, o Messias de Israel e o nosso Messias. As denominações evangélicas, ele diz, não estão erradas. Sim, não estão erradas na doutrina da fé, não está errada nesse sentido. Não está na idolatria, está pregando a salvação pela fé, isso está certo. Mas está faltando uma parte, está só com uma parte da verdade, como eu já falei anteriormente. Mas todos aqueles que forem para Jerusalém, no sentido figurado, terão as partes restauradas na plenitude de toda a palavra, a graça e a lei juntas. Sai de Roma, volta para Jerusalém. Estou falando em termos figurados. Ninguém quer mais parte da verdade, mas queremos a verdade inteira. Israel não precisa só da graça. Israel precisa do evangelho de Yeshua, de Jesus.
e o Evangelho de Jesus é lei e graça juntos. A palavra de Deus é uma só. Nós não podemos separá-la, assim como Roma o fez. Restauração já, assim eles terminam lá, e eu também estou aproveitando para falar aqui também, né? Em prol da restauração. Amém? Eu vou abrir, então, agora para... Uma das coisas que você falou aí hoje foi uma das coisas que eu de semana naquele curso que eu fiz sexta, sábado e domingo, né, o treinamento. Veio muito da minha mente, inclusive sobre Hebreus 1:11. E assim, muitas das coisas, muito interessante isso, foi muito bom. É o mesmo espírito, né? Então, nós estamos verdade. encerrando. Amanhã já vai estar o caderno disponível para vocês. O link tá da tarefa que vocês vão fazer. E não deixem de realizar a tarefa da semana passada e as outras, quem ainda não fez. Tá? Então, shalom para todos. Deus abençoe. Uma noite abençoada e um bom descanso para todos vocês. Amém.